Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar as regras de Deadman Doublons. Deadman Doublons é um jogo do Jason Miceli. Ele é um jogo que foi lançado em 2017 pela Thundergriff na feira de Essen e que a Mandala está trazendo aqui para o Brasil. Ela trouxe ano passado, em 2018, para o Brasil. Vou explicar as regras dele hoje. Do que se trata Deadman Doublons? Bom, em Deadman Doublons você é um pirata, capitão de um navio pirata, que está atrás de um tesouro enterrado. E o jogo funciona em duas fases. A primeira fase, basicamente, é uma fase em que, além das brigas em alto mar, você também vai estar com o teu capitão na ilha do tesouro, procurando o tesouro. A partir do momento que alguém conseguir desenterrar o tesouro, aí os jogadores vão passar por uma segunda fase, na qual vai ter só as brigas marítimas. Durante essas brigas marítimas, daí sim, depois do tesouro ser desenterrado, durante as brigas marítimas do final do jogo, existe um trigger para o final do jogo, um disparo para o final do jogo, e aí sim, quem no final do jogo tiver a maior quantidade de dinheiro, ou seja, de pontos, aí é quem ganha o jogo. Vamos lá para as regras de Deadman Doublons, então? Bom, em Deadman Doublons, a primeira coisa importante é o mapa. O mapa, ele tem dois lados, o lado normal aqui, ok, que é esse aqui, e ele tem um lado alternativo no verso aqui, tá? Eu só vou explicar a versão básica do jogo aqui nesse vídeo. As alterações para as versões adicionais, elas estão no manual, daí eu mostro bem certinho aonde que elas estão, ok? Então você vai montar o tabuleiro aqui no meio, ele mostra a ilha, ok? A ilha, você vai ver aqui, ela é dividida em vários locais aqui com corzinhas, vários marcadores com corzinhas, ok? E existem setas mostrando os caminhos, as direções dos caminhos dentro da ilha. E esse aqui é o monte, é aqui que vai estar enterrado o tesouro, é aqui que os teus capitães querem chegar. Além disso, o mapa é dividido em 4 setores, ok? Então, 1, 2, 3, 4 setores distintos, que é onde os teus barcos vão navegar. Vale dizer que eu estou usando os componentes da versão de luxo, ok? A versão normal ela é exatamente igual, exceto que alguns componentes, eu falo quais, são cartonados e não desses aqui da versão de luxo, ok? Bom, continuando a preparação, você vai precisar das cartas, ok? As cartas, elas todas têm o mesmo verso, mas você vai ver que na frente delas existem algumas cartas que têm essa parte superior em azul e várias aqui que não, ok? O que você vai fazer é que você vai separar essas que têm o fundo em azul, elas ficam fora do início do jogo, elas só vão entrar posteriormente, são as cartas de capitão, ok? Então essas cartas aqui permanecem por enquanto na caixa do jogo, elas entram na segunda etapa em que a gente só tem brigas marítimas em jogo, elas por enquanto permanecem na caixa. As demais cartas, vocês vão notar, todas elas funcionam da seguinte forma. Elas têm aqui em cima, do lado da caveira, um movimento para ser feito com o barco, ok? E aqui embaixo elas têm duas ações possíveis. Cada carta tem duas ações diferentes. E o jogador vai escolher daí qual que ele vai fazer, ok? O que você vai fazer com essas cartas? Você vai dar uma embaralhada nelas e formar um monte de compra ao lado do tabuleiro central. Aí você vai pegar essas moedas aqui e formar um estoque com elas, é o estoque de suprimento de dinheiro. Essas moedas são um dos componentes que na versão normal do jogo é cartonado, na versão de luxo, ó, elas são moedas aqui de metal, ok? Elas formam um suprimento aqui ao lado do tabuleiro. Aí você vai precisar das joias, ok? As joias vêm em 4 cores diferentes, ok? Vermelho, verde, transparente e preta. As joias pretas, você não precisa delas agora, você só vai precisar delas na versão avançada do jogo, na versão com módulos, na versão com expansões. Então a preta volta para a caixa do jogo. E as outras, você vai colocar todas dentro do saquinho aqui, porque elas vão ser sorteadas. É atrás disso aqui que os piratas estão, além, obviamente, do dinheiro. Isso aqui você deixa aqui também ao lado do tabuleiro. Na versão normal do jogo também não tem joias, tá? Você tem daí umas joias cartonadas, cujo verso todos são iguais. Então o que você vai fazer é a mesma coisa, você vai deixar as que são pretas de lado, todas as outras você embaralha e forma um montinho aqui com o verso para cima. Bom, aí você vai ver, você tem um monte de marcadores quadrados, tá? Depois de fazer o One Punch, você vai ter que separar eles por tipo, tá bom? Pelo verso, beleza? Bom,
Bom, uma vez feito isso, o que você vai fazer é o seguinte: essas fichas que tem pontinhos aqui, que são, mostro aqui, caverna, praia, montanha e um monte. O que acontece é o seguinte: você vai pegar e embaralhar elas individualmente e você vai formar montes fechados aqui no topo do tabuleiro. Isso aqui são os encontros que você pode ter ao longo da sua exploração da ilha, ok? Então vai acontecer uma série de coisas diferentes aqui dependendo do que você pegar ali. Bom, esses aqui que são os fragmentos do mapa, o que você vai fazer é, você também vai separar por tipo, ok? Existem esses aqui que são especiais e existem aqui, você vai ver, existem 4 tipos de fragmento de mapa, ok? Você vai separar eles por tipo, e uma vez separado, você vai pegar uma quantidade de tipos, que essas aqui por enquanto, você vai pegar uma quantidade de tipos distintas dependendo da quantidade de jogadores. São 2 tipos, então você vai pegar todos os 3 daí do mesmo tipo, mas são 2 tipos para 2 jogadores, 3 tipos para 3 ou 4 jogadores, e para 5 ou 6 jogadores são todos os 4 tipos. Então digamos que a gente esteja jogando em 3 jogadores, eu vou pegar aqui 3 tipos, esse que eu não preciso, o terceiro tipo, volta para a caixa. Aí você vai pegar esses aqui que você pegou, que são, então, teoricamente, para 3 jogadores seriam 9 peças, você vai embaralhar elas, ok? Dar uma boa misturada nelas. E você vai retirar uma quantidade delas sem saber quais saíram do jogo, que também depende da quantidade de jogadores. A quantidade que você vai retirar está aqui na página 4. Em 2 jogadores são 3 fragmentos, em 3 jogadores são 4 fragmentos, em 4 jogadores são 2, em 5 jogadores são 4, em 6 jogadores são 2 fragmentos. Então, por exemplo, estou mostrando um exemplo com 3 jogadores, eu removeria aqui 4 fragmentos sem eu saber quais são. Então esses 4 fragmentos aqui saem do jogo sem eu saber quais são. Depois de fazer isso, eu vou pegar um fragmento desses aqui para cada jogador. Então, por exemplo, esse aqui seria, por exemplo, o meu, esse aqui seria o dele e esse aqui seria o dele, ok? Então 3 fragmentos, me sobraram alguns fragmentos de mapa aqui. E aí, também dependendo da quantidade de jogadores, vão entrar algumas dessas peças especiais, que daí estão mostradas aqui no finalzinho da página 4. Então, por exemplo, em 2 ou 3 jogadores eu vou adicionar uma sabedoria da ilha e um amuleto de caveira. Então eu venho aqui, procuro um amuleto de caveira e procuro uma sabedoria da ilha aqui, ok? E esses que eu não coloquei também voltam para a caixa do jogo. E finalmente daí, esses aqui eu vou dar realmente mais uma embaralhada, ok, nesses fragmentos aqui, e eu coloco eles também como uma pilha de compra aqui no topo do tabuleiro, beleza? Já que eu estou com a página 4 também tem uma outra tabelinha aqui que você vai ter que usar agora para fazer o setup das peças de mar aqui. Então você vai olhar a quantidade de jogadores e depois de embaralhar cada um desses montes aqui de peça de mar individualmente, você vai pegar e abrir eles na seguinte ordem, ok? Então em 3 jogadores eu abriria um número 1, depois o número 3, depois uma da S e depois mais uma do número 3, ok? E eu coloco daí uma em cada canto, começando pela região aqui, seguindo em sentido horário. Então, de volta, em 3 jogadores eu pegaria uma do nível 1, eu pegaria depois uma do nível 3, uma do S e mais uma do nível 3. E com isso, eu sei o que cada quadrante do meu mar, aqui ao redor da ilha, faz. E aí todas as demais eu também posso pegar e retornar para a caixa. Aí a gente vai para os piratas. Existem 6 piratas diferentes, cada pirata tem uma habilidade especial, ok? E no verso você tem aqui uma historinha contando qual é a desse pirata, ok? Então, você pode decidir com que pirata que cada um quer ficar, ou aleatoriamente pega, embaralha e entrega um para cada um, ok? Então, por exemplo, esse pirata pode ser esse daqui, esse entra aqui e esse entra aqui, ok? Então cada um tem um pirata e cada um tem já aqui ao seu lado o seu fragmento de mapa, ok? Cada jogador também recebe um desses auxílios de jogador que realmente são muito importantes porque eles têm não apenas de um lado aqui a pontuação do jogo, mas do outro aqui todos os ícones para facilitar para você não precisar ficar decorando as ações, ok? Eu vou deixar um único aqui aberto. Aí os jogadores ainda têm esses marcadores aqui de jogador, tá bom? O jogador vai receber todos da cor dele,
ok? E vai colocá-los da seguinte forma. Bom, primeiro ele vai preencher aqui os 4 campos que mostram a sua tripulação, ok? Que são esses campos aqui embaixo, tá? Esses que tem os ícones em branco. Eles mostram a sua tripulação e a tripulação vai estar completa, tá? À medida que você for perdendo tripulação, você vai ter algumas penalidades por isso, por ter menos tripulação no seu barco. Aí os outros dois, um deles vai aqui na trilha de fama tua, né? E o outro vem aqui em 10 pontos de vida. Então vamos lá. Aqui está a tua trilha de fama, de qual a tua fama, tá? Então você começa no 0, na caveira. E essa trilha com números é a trilha de pontos de vida do teu barco. Quando você chegar a 0, você vai virar um navio fantasma, ok? Então você começa no 10. Isso acontece para todos os jogadores. Esse aqui é o marcador do jogador inicial, ok? Então vocês vão decidir quem que é o jogador inicial e ele pega o marcador do jogador inicial. Aí você vai precisar dos capitães, né? Então, por exemplo, o capitão verde, ok? Eles todos começam aqui no início da ilha, ok? No litoral aqui da ilha. O capitão azul e o capitão amarelo. Desses marcadores aqui de madeira, esses marcadores também são da versão de luxo, tá? A versão normal, todos esses marcadores são cartonados. Você vai precisar só desses 2 marcadores de orbe de proteção, tá? Eles ficam lá em cima, não são de ninguém. Esses de bússola também são de uma expansão que vem junto com o jogo. Você não vai precisar na versão básica. Ok. Você ainda precisa desses marcadores de pilhagem, tá? Esses marcadores aqui de pilhagem, você vai precisar de 2 por jogador, ok? Então, como a gente está em 3 jogadores, a gente precisa de 6 deles. Cada jogador compra 2 dobrões, ok? Que é o seu dinheiro inicial. Esse dado de ataque fica esperando, porque ele vai ser usado daqui a pouquinho. E finalmente a gente precisa dos componentes mais bonitos desse jogo, que são os barcos, ok? Então cada jogador pega os 2 barcos da sua cor, ok? O barco fantasma fica aqui, porque ele talvez nem seja usado, até o ideal é que ele não seja usado. E o barco da cor, ele vai entrar no tabuleiro, ok? Cada jogador coloca o seu barco em um campo qualquer, exceto o campo em que estava a peça S. O campo em que estava a peça S, eu já vou explicar eles não podem ser mexidos, eles não podem ser penetrados, eles vão acabar empurrando o navio para fora, então você não tem como ficar lá, então lá você não pode colocar. Então cada jogador coloca o seu navio e daí você coloca ele apontado, tanto faz para o sentido horário ou para sentido anti-horário. E aí a gente já está pronto para começar o jogo, ok? Bom, como é que funciona uma rodada? Uma rodada sempre funciona em 4 fases. O início da rodada, a fase de ação, a fase de pilhagem e o final da rodada, ok? Bom, o início da rodada é o seguinte, primeiro a gente vai colocar uma quantidade de moedas aqui na ilha, que é o que vai entrar em jogo naquela rodada. E essa quantidade depende da quantidade de jogadores. Se você estiver jogando em 2 jogadores, são 2 moedas. Se você estiver jogando em 3 ou 4 jogadores, são 3 moedas. Se você estiver jogando em 5 ou 6 jogadores, são 4 moedas. Como a gente está jogando em 3 jogadores, então são 3 moedas que vão pegar e entrar aqui na ilha. Elas são colocadas aqui realmente na areia, no início aqui, e elas é o que entram em jogo. E basicamente toda vez que você ganhar moeda ou tiver que pagar moeda, você paga para a ilha, não para esse estoque aqui, ok? Aí a segunda etapa são as cartas. Cada jogador vai completar a sua mão para a quantidade máxima de cartas, que no início do jogo são 5 cartas. À medida que você vai perdendo tripulação, você pode ficar com menos cartas na mão. No início do jogo, cada jogador recebe 5 cartas. Cada jogador, obviamente, vai poder olhar suas próprias cartas, mas ele vai manter em segredo para os demais jogadores. E aí, a terceira parte da primeira fase, que é a preparação, simultaneamente, os jogadores vão escolher 3 dessas 5 cartas que eles inicialmente têm. Eles vão escolher 3 e colocar em ordem, na ordem que eles vão resolver essas cartas, da esquerda para a direita, baixadas fechadas na sua frente, ok? Então, digamos que eu escolhesse, por exemplo, essas 3 aqui. Então eu escolho esta aqui, depois esta e depois esta, ok? Então essas vão ser as minhas cartas. A carta número 1, a primeira carta que eu vou resolver, carta número 2, carta número 3. As outras, que eu não usei, ficam na minha mão, elas vão permanecer na minha mão, exceto se a primeira parte do jogo acabar. Daí eu já vou explicar como é que isso acontece. Então eu deixo elas aqui do lado. Da mesma forma, os demais jogadores vão escolher cada um 3 cartas para serem as 3 que eles vão utilizar, ok? Aí a gente vai para a segunda
fase, que é a fase das ações. Na fase das ações vão ocorrer 3 fases de ações, uma para cada carta, ok? E o que vai acontecer é que, primeiro, todos os jogadores revelam a sua primeira carta. Então você já sabe exatamente o que cada jogador... Exatamente não, né? Porque cada carta tem 2 opções, mas você sabe quais as cartas que cada jogador escolheu, ok? E aí, cada jogador, começando com quem está com o marcador de iniciativa, com o marcador de jogador inicial, ele realiza a sua ação seguindo os demais jogadores em sentido horário, ok? E como é que funciona uma carta? Bom, vamos lá. As cartas, todas elas têm algumas, como eu tinha mostrado já no início, elas têm, primeiro, elas mostram aqui no topo da carta ícones de movimento, ok? À esquerda da caveira você tem sempre linhas retas, à direita da caveira você tem linhas curvas, ok? Mostrando. Linha reta, você vai mover o seu barco na direção em que ele se encontra. Então, por exemplo, esse barco moveria-se para cá, esse barco moveria-se para cá, esse barco moveria-se para cá, ok? E as curvas, você simplesmente vai pegar e alterar a direção do seu barco em 180 graus, ok? Além disso, você pode ter setas cheias e setas tracejadas. As setas cheias são obrigatórias. Então, se você pegou e escolheu uma carta que tem uma seta cheia, ela é obrigatória, você tem que fazer. As setas pontilhadas, aí elas são opcionais. Você pode ou não fazê-las dependendo da estratégia do teu jogo. E se tiver mais de um ícone, por exemplo, uma reta e uma curva, você pode escolher a ordem que você vai fazer. Você pode se virar e depois andar, ou andar e depois se virar, ok? Além disso, quando você se movimenta, sempre que você entrar numa área nova, você tem que pegar e dar uma olhada nesses marcadores aqui que mostram o que essa área faz. Existem marcadores, por exemplo, que acontecem ao entrar. Então, por exemplo, esta área que tinha um S, lembra? Sempre que você entrar, você vai navegar de novo no mesmo sentido que você está indo, porque ela tem correnteza. Então você nunca vai parar nessa área aqui. E existem alguns setores de mar que dão vantagens ou desvantagens dependendo da ação que você vai realizar lá. Por exemplo, esse aqui, ao reparar, eu ganho mais 1 de casco. Então sempre que você pegar e entrar num setor de mar, dá uma olhada o que aquele setor de mar tem de vantagem ou de desvantagem. Então, o primeiro jogador vai realizar esse movimento e depois ele vai escolher qual das 2 ações ele quer realizar. Então, qual das 2 ações ele pretende utilizar. Ele utiliza uma das 2 ações daquela carta. E quais são as ações? É isso que está mostrado aqui no resumo de jogador. Então vamos lá. Primeira delas, vamos falar sobre pilhagem. A pilhagem é esse baúzinho, você vai ganhar um desses marcadores de pilhagem que você deixa aqui junto com o seu dinheiro, ok? A segunda ação seria atacar. Atacar existem de 2 tipos, atacar à frente e atacar aos lados. Atacar à frente significa que você está atacando o próximo setor, todos os barcos do próximo setor, ok? Se não houver ninguém no próximo setor, você não poderia usar esta ação. Bom, como é que funciona o ataque? Digamos que o amarelo aqui esteja atacando esse barco azul aqui, que é um ataque à frente, eu causo 1 de dano, então o barco azul perderia 1 de casco, ok? 1 ponto de vida no barco azul seria retirado. Além disso, do outro lado da onde mostra o ícone do ataque, você vê um dado aqui, lembrando que depois de um ataque bem sucedido, eu tenho que usar um dado para ver o que vai acontecer, ok? Sempre vai acontecer algum evento especial após um ataque. Antes de falar do dado, deixa eu falar do ataque aos lados. Bom, o ataque aos lados funciona exatamente como o ataque à frente, porém, ele só ataca barcos que estejam no mesmo lugar. Então, se não tem barcos no mesmo lugar, não dá para usar. Agora, se tivesse barcos no mesmo setor que eu, aí eu ataco todos os barcos no mesmo setor que eu. E como está próximo, eu causo mais dano. Um ataque aos lados causa 2 de dano, causa perda de 2 pontos de vida do navio atacado. Além disso, eu também rolo o dado. Após um ataque bem sucedido, eu rolo esse dado aqui e ele vai me dizer o que acontece com o navio atacado. Tem várias consequências. A primeira possível consequência é eu posso pegar e tirar uma tripulação. Quando eu tiro uma tripulação, eu matei essa tripulação. Esse marcador aqui vem parar aqui em cima, ele vai para o estoque e aí existem consequências. A primeira tripulação que eu mato de alguém vai fazer com que esse jogador não possa mais ter 5 cartas na mão, ele vai receber no máximo 4 no início do jogo. A segunda tripulação faz com que eu perca a habilidade especial do meu capitão do meu navio. A terceira tripulação que eu perco faz com que eu passe a ter apenas 3 cartas na minha mão. E a última tripulação, quando eu perco a última tripulação, eu não posso mais utilizar o
virar, ou manobrar, ou virar o barco 180 graus. Não posso mais virar meu barco 180 graus, independente de se a ação era obrigatória daí ou não, ok? Se eu já tiver perdido os 4 tripulantes e tiver que perder mais um, nada acontece. O dobrão, se cair o dobrão, eu vou roubar um dobrão de cada navio afetado pelo meu ataque para mim, ok? Então eu aproveito, além de atacar um navio, eu roubo um dobrão de cada navio afetado. E se cair o voodoo só funciona se você for um navio fantasma. Já que eu falei de navio fantasma, como é que eu viro um navio fantasma? Bom, se alguém me fizer dano suficiente para eu chegar a 0 de dano, ou seja, não ter mais nenhum ponto de vida no meu casco, eu viro um navio fantasma. Nessa situação, digamos que eu tenha feito o navio azul virar um navio fantasma. Eu, que fiz um navio virar navio fantasma, ou seja, quem afundou o navio, quem foi o causador que afundou o navio, ganha uma reputação por ter afundado o navio inimigo. Ok? E aí, imediatamente, o navio que virou fantasma é substituído pelo navio translúcido, pelo navio fantasma. O marcador de pontos de vida dele vem aqui para mostrar que ele agora é um navio fantasma e ele passa a ter algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá. A primeira vantagem é a seguinte. Sempre que eu atacar alguém, eu vou poder continuar jogando e atacando como se fosse um jogo normal. Só que sempre que eu tirar esse marcador de voodoo, eu vou fazer 1 de dano adicional em todos os barcos afetados pelo meu ataque. Então o meu ataque fantasma é mais poderoso, ok? Só que eu tenho desvantagens, eu não posso manobrar, eu não posso reparar meu barco, não posso usar a ação de reparar o barco, e todos os meus tesouros, todos os meus tesouros valem menos 1 ponto. Ou seja, você não quer terminar seu jogo como um navio fantasma. Até pode ser que seja interessante você virar navio fantasma em algum momento do jogo, porque seu ataque é maior. Porém, você não quer terminar seu jogo como um navio fantasma, porque senão você vai terminar com um monte de ponto negativo. Como que você volta a ser um navio normal? Eu vou explicar mais pra frente, isso é na fase de final da rodada. Muito bem, quanto ao ataque é isso, vamos falar sobre reparar. Sempre que eu usar a ação de reparar, eu ganho um casco, eu ganho mais um casco, então eu ganho 1 ponto de vida caso eu tenha perdido no meu navio. E se eu tiver sozinho naquela região, se tiver só eu naquela região, eu ganho 1 adicional, daí eu ganharia 2, ok? Aí vamos para a ação de explorar, de caçar. Bom, a ação de caçar, ela vai ter 2 possibilidades, se ela foi feita antes da gente pegar o tesouro ou depois da gente pegar o tesouro. Se ela foi feita antes da gente pegar o tesouro, ou seja, antes de algum jogador chegar efetivamente aqui no monte onde está enterrado o tesouro, aí o que vai acontecer vai depender da quantidade de peças de mapa que você tenha. Se você só tiver uma, o que vai acontecer é que você vai comprar uma peça de mapa adicional. Agora, se você já tiver 2 peças de mapa, aí eu vou ou avançar ou explorar. Se o tesouro ainda não foi descoberto, eu vou avançar o meu capitão dentro da ilha. Avançar é o seguinte, eu vou daí escolher um dos 2 fragmentos que eu vou usar. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu vou usar a mão, ok? Esse fragmento aqui que tem a mão. É esse fragmento de mapa que eu estou usando. E aí eu movo o meu capitão no sentido das setas em direção onde está enterrado o meu tesouro. Só que quando eu movo, acontecem algumas coisas interessantes. Primeiro eu posso escolher para onde que eu movo se tiver uma bifurcação na estrada. E aí, dependendo de onde eu parar, se não tiver um marcador de exploração, já um marco de exploração colocado, e eu chegar num lugar que esteja vazio, não tiver marco de exploração, eu tenho que colocar um marco de exploração lá. Os azuis são fáceis, os amarelos mais ou menos, e os vermelhos são bem complicados. Porém, o caminho azul é muito mais longo, o amarelo nem tanto, e o vermelho é bem rápido, só que ele é bem perigoso, ok? Então eu escolho para onde que eu vou, por exemplo, eu venho para cá, para o amarelo, eu vou pegar o primeiro marcador aqui do amarelo, abrir, e aí eu coloco ele aqui e posso utilizar aquilo ali. Existem marcadores que simplesmente acontecem assim que você entra lá, você perde ponto de vida, ou você ganha alguma coisa. Existem alguns marcadores, que nem por exemplo esse aqui, o trono cravejado, eu tenho um pré-requisito mostrado logo embaixo do título, que é um dinheiro. Então eu pago um dinheiro para comprar uma joia, ok? Então se eu for ali, eu posso utilizar essa opção. Muito bem, uma vez feito isso, todos os outros jogadores que tiverem o mesmo fragmento do mapa que eu utilizei, que no caso seria esse aqui, ele tem o mesmo fragmento do mapa que eu utilizei,
podem também explorar. Então eles vão me seguir porque eu utilizei este fragmento do mapa. Por isso é importante você deixar claro qual o fragmento do mapa que você utilizou antes mesmo da exploração. Muito bem, daí o jogador azul também vai explorar, ele avança o seu explorador, o seu capitão aqui, e ele não precisa ir para o mesmo lugar que eu, ele pode ir para onde ele quiser. Então, por exemplo, ele poderia vir para esse azul aqui, abre um novo fragmento, por exemplo, ele ganharia uma tripulação. Ó, ele tinha perdido uma, ele ganha uma tripulação de volta. Se o tesouro já foi desenterrado, ou seja, se alguém já desenterrou o tesouro lá em cima, quando você usa esta ação, o que você vai fazer é que você daí vai abrir um de qualquer pilha, um marcador de qualquer pilha, e depois de ler o que ele faz, você escolhe se aquele marcador afeta você ou se afeta algum outro jogador e qual jogador aquele marcador irá afetar, ok? Importante, os marcadores verdes, eles são para o verso do tabuleiro. Então, se você estiver jogando na versão básica do jogo, eles não entram em jogo, eles poderiam ficar na caixa. Por último, você tem a abordar. Abordar é o seguinte: se você tiver um navio na sua mesma região e ele já estiver danificado, ou seja, tiver pelo menos um dano, você vai poder abordar ele, você vai poder entrar e saquear ele, ok? O ícone de abordar, ele tem uma consequência que explica o que é que ele faz, ok? Então cada ícone de abordar vai ter uma específica, tá bom? Além disso, vários ícones de abordar mostram um pré-requisito, que é esse círculozinho aqui logo em cima do ícone de abordar. Se esse ícone estiver em amarelo, esse ícone aqui significa que você tem que ter numa das cartas já abertas tuas, um ícone, uma ação dessa aqui, por exemplo, uma ação de reparar. Se você não tiver, você não pode usar esse abordar. Porém, o interessante é que você tem que ter essa ação em uma carta já aberta, porém você não precisa ter utilizado esta ação. Já, se esse ícone estiver em vermelho, aí quem tem que ter esse pré-requisito é o teu inimigo, é quem você vai abordar. Então ele tem que ter já numa carta aberta algum ícone daqueles ali para você poder realizar a ação de abordar. Porém, da mesma forma, ele não precisa ter utilizado aquela ação específica, ele só precisa ter aquele ícone em uma das cartas dele já abertas. E quais são as consequências de abordar? Bom, elas estão aqui. Primeiro, você pode roubar um nível de reputação ou roubar um navio com uma regra opcional. Isso está lá nas variantes, nas expansões. Roubar uma reputação significa ele perde uma reputação, você ganha uma reputação. Porém, se o navio não tiver reputação para ser roubada, você não pode, obviamente, roubar a reputação. Você pode roubar um fragmento do mapa, você pode roubar uma tripulação da mesma forma, ele tem que ter uma tripulação para ser roubada. Porém, mesmo que você esteja cheia, você pode roubar uma tripulação dele, significa que ele perde uma tripulação, mas você não ganha uma, ok? Você pode roubar metade dos dobrões dele, arredondado para baixo, e você pode roubar uma joia, obviamente, desde que ele tenha. Se, numa ação de abordar, algum jogador tiver um orbe de proteção, o que acontece é que ele dá o orbe de proteção no lugar do que ele daria pelo abordar. Então daí esse jogador daí passa a ter o orbe de proteção, o jogador que abordou passa a ter o orbe de proteção e ele vai estar protegido de abordar de outros jogadores. Bom, assim que todos os jogadores realizaram a primeira carta, aí todos os jogadores abrem a segunda carta e, começando com o jogador que tem a iniciativa, de volta, todos realizam elas. Um jogador realiza então daí o movimento e a ação, o próximo jogador o movimento e a ação, movimento e a ação, e assim por diante, até que as três ações dos três jogadores tenham sido realizadas. Aí a gente vai para a fase de pilhagem. Na fase de pilhagem, a gente vai olhar quem conseguiu a maior quantidade de marcadores de pilhagem. Quem conseguiu a maior quantidade de marcadores de pilhagem vai devolver todos os que ele conseguiu e pegar do estoque aqui da ilha, não do estoque aqui da ilha, sempre da ilha, a quantidade de marcadores de pilhagem que ele tinha em dobrões para ele, ok? Depois o segundo que tiver maior quantidade de marcadores de pilhagem faz a mesma coisa, o terceiro e assim por diante, enquanto tiverem moedas na ilha. Se tiver empatado, os jogadores que estão empatados pegam a quantidade que lhes é própria, exceto caso não tenha suficiente. Caso não tenha suficiente e tiver jogadores empatados, aí os jogadores empatados vão pegar irmanamente a melhor quantidade dividida entre eles que puder, ok? Se só um jogador tiver marcadores de pilhagem, ele pega o dobro, ok? Ele pega mais.
E aí todos os marcadores de pilhagem, independente se você pegou alguma coisa ou não, são devolvidos para o estoque. Ninguém fica com marcadores de pilhagem. Aí a gente daí vai para a fase 4, que é a fase de limpeza. Bom, na fase de limpeza, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é: alguém chegou na montanha? Se não chegou na montanha, a gente vai fazer uma limpeza normal, que é o seguinte: os marcadores de pilhagem, já falei, voltam para o estoque. Todas as cartas utilizadas são descartadas e a ficha de jogador inicial passa para o próximo jogador. E a gente começa uma nova rodada. Compra a carta, escolhe 3, realiza as ações, verifica a pilhagem e volta para o final do jogo. Agora, se algum jogador chegou até a montanha, se algum capitão chegou à montanha, ou seja, digamos que o amarelo tenha chegado na montanha, o verde esteja aqui, o vermelho, o verde esteja aqui e o azul esteja aqui. Aí a gente vai pegar e distribuir tesouro. Os jogadores que naquela rodada chegaram até a montanha recebem 3 joias. Quem estiver até 1 de espaço da montanha recebe 2, quem estiver até 2 espaços da montanha recebe 1. E aí, independente de onde você está, todos os capitães voltam para seus barcos e eles são colocados aqui no primeiro espaço dessa trilhazinha que tem 4 pequenos espaços, que é a trilha que vai decidir quando é que efetivamente o jogo acaba. Nesse momento, no final desta rodada, a gente vai fazer uma coisa especial, que é o seguinte: todos os jogadores daí vão devolver não apenas as cartas que eles usaram, mas vão devolver todas as cartas para o monte, ok? E neste monte de cartas aqui, adicionalmente, vão ser colocadas todas aquelas cartas de capitão, aquelas que têm o topo azul, que não tinham sido colocadas originalmente. Essas cartas todas daí vão ser embaralhadas, ok? Então vai ser tudo reembaralhado, vai ser resetado tudo, todas as cartas, daí entram as cartas de capitão junto do monte, formando um novo monte de compra. Todos os marcadores da ilha voltam para os seus respectivos montes e eles são novamente reembaralhados mais uma vez. E aí, toda vez que alguém utilizar uma ação de caçar, o que ele vai fazer é explorar, que é abrir um desses aqui qualquer e decidir se afeta ele ou afeta um outro jogador qualquer. Mas, basicamente, a partir de então, o que a gente vai fazer é tentar brigar no mar, ok? E aí, a gente vai jogar normalmente, só que brigando daí com os barcos, porém, cada vez que alguém utilizar uma carta azul, ou seja, uma carta de capitão, ele vai avançar o seu capitão um espaço à frente. Assim que um capitão chegar aqui no espaço que mostra o fim, a rodada termina e a gente vai contar ponto, ok? Como é que daí se conta ponto? Aí isso está mostrado aqui atrás. Uma joia branca vale 5 pontos, que é um diamante, um rubi vale 4 pontos, uma esmeralda vale 3 pontos. Cada fragmento do mapa que você tiver vale 2 pontos, cada dobrão que você tiver vale 1 ponto e cada item acima vale menos 1 se você for um navio fantasma. Além disso, você ganha 1 ponto por cada tripulação com a qual você tenha restado e você ganha pontos dependendo da tua fama, ok? Você ganha 3, 7 ou 12 pontos caso você esteja no primeiro, no segundo ou no terceiro nível de fama. Existem pontuações avançadas para os módulos opcionais que elas estão aqui, aí depende do módulo que você colocar. Quem tiver mais ponto ganha o jogo, se der empate ganha o jogo quem tem a maior quantidade de dobrões, se ainda der empate o jogo acaba empatado. Porém, lembra, você não quer terminar de jeito nenhum seu jogo como um navio fantasma, porque senão você vai ficar com pontos negativos. Muito bem, como é que você deixa de ser um navio fantasma? Na fase de final da rodada, se você tiver 5 dobrões, você pagar 5 dobrões para a ilha em troca de tornar-se novamente um navio normal. Então, por exemplo, digamos que ele tem aqui os 5 dobrões, ele paga os 5 dobrões no final da rodada para a ilha e ele volta a ser um navio normal. Quando ele volta a ser um navio normal, tá, ele vai ter daí 7 de casco, então o marcador dele vai estar com 7 de casco e ele vai ganhar 2 tripulações, ele ganha 2 de tripulação adicionais. Bom, e basicamente isso é Deadman Doubloons na versão básica. O jogo ele tem pelo menos 3 módulos opcionais. Primeiro tem o outro lado do tabuleiro, você tem algumas peças diferentes, você tem pontuações diferentes, você tem pontuações pela maioria,
ok? Pontuação avançada, pela maioria também ganha-se pontos. Então você tem várias opções distintas para você poder mudar um pouco o seu jogo, ok? Basicamente um jogo de 2 fases, como eu tinha falado. A primeira fase você vai estar explorando a ilha, além de brigar nos barcos, e depois uma segunda fase, que é um pouco mais rápida, na qual você vai estar brigando efetivamente com os barcos, ok? Deadman Doblons, como eu falei ao longo do jogo, é um jogo para 2 até 6 jogadores, ok? Então ele acomoda uma grande variedade de jogadores, e uma partida não é tão demorada assim. Uma partida dura 45 minutos, 1 hora mais ou menos, não muito mais do que isso. Obviamente dependendo também da quantidade de jogadores, quanto mais jogadores um pouquinho mais, quanto menos jogadores um pouquinho menos, ok? A Caixa do Brasil, acho que fala de 14 anos, isso, 14 anos ou mais, porém isso acontece por causa da legislação brasileira. O jogo lá fora é 12 anos ou mais, porém dá para jogar inclusive com menos, acho que com 10 ou mais já dá para jogar esse jogo sem problema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele. E se inscrevam no canal para não perder os vídeos de regras, de explicações de variantes que a gente tem postado regularmente. Se tiverem qualquer dúvida em Deadman Doblons, escreve aqui nos comentários do vídeo. Eu tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Também não deixem de visitar nossa página no Facebook e nosso site romirplayhouse.com. Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!